Olá, jovens, como estão? Tudo bem? Mais um vídeo então de resolução de exemplos para vocês. Nesse vídeo a gente vai abordar o tópico sobre cinemática, especificamente cinemática unidimensional. Bom, esse é um típico exercício de cinemática que a gente encontra nos livros textos, onde ele é basicamente todo fundamentado em cima de uma interpretação de um gráfico. A gente tem, por exemplo, essa figura aqui no exercício que nós vamos estudar, um gráfico onde o eixo das ordenadas aqui, o eixo vertical, ele representa a posição da partícula, né, do corpo que vai estar em movimento que a gente vai estudar, e o eixo X, o eixo das abscissas, representa aqui para a gente o tempo. A gente vê a posição da partícula em função do tempo. Bom, mas vamos lá aos detalhes então. Primeiro que esse exercício é o exercício que está na nossa lista, na lista 1. Ele é o exercício 9, ok? Para vocês acompanharem aí. O enunciado diz o seguinte para a gente. O deslocamento em função do tempo para uma certa partícula que se move ao longo do eixo X é mostrado na figura abaixo. Então lá a gente vai considerar apenas uma partícula se movimentando e é um movimento unidimensional porque ele ocorre apenas no eixo X. Pergunta, acha a velocidade média da partícula nos intervalos. Aí ele dá alguns intervalos de tempo para a gente. Depois ele quer que nós encontremos a velocidade escalar média da partícula em alguns intervalos de tempo. E por fim, ele quer que a gente determine as velocidades instantâneas da partícula em alguns instantes de tempo. Então vamos lá. Primeiro item aqui. Vou começar já a nossa resolução. Primeiro item, o que ele pede para a gente é velocidade média. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente é qual é a definição da velocidade média que a gente trabalhou em sala. Velocidade média a gente definiu como sendo a posição final da partícula menos a posição inicial, o famoso ΔX, né, o deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, o instante de tempo final que a gente vai estudar, menos o instante de tempo inicial, famoso também ΔT. Então, ficaria o ΔX sobre ΔT. E a gente vai ter que pegar para cada um desses intervalos de tempo e verificar qual é esse valor da velocidade. Então, vamos lá. Então, a velocidade média, eu vou representar assim, tá? Entre os instantes de tempo de 0 até 2 segundos, que é a primeira pedida dele aqui, o que a gente vai ter que ver é, no gráfico, quais são as posições. Primeiro que aqui o denominador a gente já sabe, né? Ele vai ficar o tempo final, que é 2 segundos, menos o tempo inicial, que é o zero. No instante final, no instante de 2 segundos, a gente percebe que a partícula está nessa posição aqui, ó, na posição 10 metros. Então a gente vai colocar aqui 10 metros. Menos, agora a gente vai ver a posição inicial. A posição inicial neste intervalo de tempo de interesse, ela sai aqui da posição 0 metros. Aí, 0. Isso nos leva ao nosso cálculo de 10 menos 0, 10 metros, dividido por 2 menos 0, 2 segundos. E a nossa velocidade, então, é uma velocidade média de metros. Tranquilo, né? Agora a gente vai para os demais intervalos de tempo que ele está solicitando. Então, a velocidade média, agora, o segundo intervalo é do tempo 0 a 4 segundos. Então, 0 a 4 segundos. Mesma coisa, o intervalo já está definido, intervalo de tempo, 4 segundos menos 0. E agora a gente tem que ver a posição final dele, a posição do sistema no instante 4, ele está aqui, ó. A gente pode supor como sendo a posição 5 metros. 5 metros aqui pela simetria do nosso gráfico. E a posição inicial também, ele quer o mesmo instante de tempo 0, então 0. Então ele vai ter a posição final 5 metros, menos a posição inicial 0. Então a gente tem aqui 5 metros dividido por 4 segundos. Isso dá para a gente uma velocidade média de 1 metro. É interessante a gente destacar aqui, ó, que essa velocidade média, então ela representa esta inclinação, né? Ó, se a gente fosse comparar, ela está representando a inclinação desta reta aqui, ok? Então, essa velocidade média não perceba que, apesar do movimento ser dividido em dois, eu consigo determinar a velocidade média a partir apenas da posição final e da posição inicial do nosso sistema. Bem? Então, vamos lá. Deixa eu só aqui. Continuando. Velocidade média entre 2 e 4 segundos. 2 a 4 segundos. Novamente, o intervalo de tempo que o exercício determina para a gente. Tempo final 4, tempo inicial 2 segundos. E agora a gente tem que procurar as posições x0 e x. Então, a posição x, ele diz para a gente que é no instante 4 segundos. Então, é aquela posição lá que nós já tínhamos visto, onde a gente vai estipular aqui como por simetria, sendo a posição 5 metros.
menos a posição inicial. Agora é diferente do caso anterior, que antes a posição inicial era 0. Aqui agora a gente tem que a posição inicial é esta aqui, ó, no instante 2 segundos. Está saindo aqui de 10 metros. Então agora a gente está analisando apenas o segundo trecho do movimento ali. Isso vai me dar então 5 menos 10, dá menos 5. 4 menos 2, 2 metros por segundo. E a nossa velocidade agora é menos 2,5 metros por segundo. Então esta aqui seria agora a nossa velocidade média. Perceba que é uma velocidade média negativa. Como a velocidade média tem um caráter vetorial, como a gente discutiu em sala, o fato dela estar negativo significa que a partícula está voltando ou está andando no sentido contrário ao crescente de x. Então o x cresce para cima, que a gente percebe que realmente a partícula está se deslocando no sentido contrário. E é por isso que ela é negativa. Bem, vamos para o próximo item. Velocidade média entre os instantes 4 segundos, 7 segundos. Tem aqui, novamente, agora a gente tem que pegar o intervalo de tempo. O exercício já nos definiu, 7, 4 segundos. Agora temos que pegar o x0 e x final. Bom, no instante x, no instante t igual a 7 segundos, a partícula está aqui. A gente também, por simetria, vai estipular como sendo menos 5 metros. E a posição inicial em 4 segundos, ele sai lá de 5 metros. Então, menos metros positivos. Então, isso nos dá aqui menos 10 metros dividido por 3 segundos. E a nossa velocidade média fica igual a menos 3,33 metros. Tudo bem? Novamente, uma velocidade negativa, porque a partícula está se deslocando no sentido contrário. E novamente a velocidade média está relacionada com a inclinação desta reta aqui, ó. Apesar de a gente ter um trecho aqui onde ele tem um movimento diferenciado, se eu pegar dos pontos inicial ao final, a inclinação desta reta aqui é equivalente a menos 3,33 metros por segundo. Então vamos ao próximo item. O último item aí, aquele que é a velocidade média entre os instantes de tempo 0 até 8 segundos. E o que a gente tem novamente é um intervalo de tempo muito bem definido pelo exercício, 8 segundos, 0 inicial. E a gente vai pegar agora as posições finais. A posição final aqui seria a posição 0, 8 segundos. Então, sai da posição final 0. E a posição inicial dele também é 0. Teríamos isso aqui. Aqui no numerador nós temos 0 menos 0, né? Então, isso aqui se anula. Como o denominador é diferente de 0, então a nossa velocidade é 0 metros por segundo. Essa seria a resposta. Percebam que o fato da velocidade média ter um caráter vetorial, percebe que o deslocamento final depois de toda a trajetória é 0, porque a partícula saiu, foi até uma certa posição, começou a retornar, passou do limite e volta novamente para a posição 0, que é a mesma posição da onde o movimento iniciou. Isso nos leva então a uma velocidade média de 0. Vamos agora para o item B. Vou só deslocar aqui o nosso sistema para cima para gerar um espaço, então. Continuar aqui fazendo a nossa análise. Agora, no item B, o exercício nos pede a velocidade escalar média. Eu vou chamar de S, tá? Apenas de velocidade escalar aqui. E a definição dessa velocidade para a gente fica a distância total percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui representa a distância total percorrida. Aqui então não entra mais aquele caráter vetorial. A gente quer saber só o quanto que foi andado em módulo durante a trajetória. Tudo bem? No primeiro intervalo de tempo que ele pede, então a gente tem aí a distância, a velocidade escalar média de 0 até 2 segundos, também. Então a gente já tem novamente um intervalo de tempo definido pelo exercício, então um intervalo de 2 segundos, de 0 a 2, né? E eu tenho aqui que ele saiu da posição 0 e andou até 2 segundos, 10 metros. Então, neste caso, a velocidade média e a velocidade escalar coincidem. Agora, se eu pegar o outro intervalo, de 0 a 4 segundos, o que a gente tem é
novamente o intervalo de tempo definido pelo exercício, 4 segundos. Ele veio então até esta posição. Então percebam que ele andou 10 metros mais 5 metros. Então 10 metros positivamente mais 5 metros negativamente. Mas aí, como eu estou pegando a distância total percorrida, isso me dá 15 metros. E aí essa conta dá pra gente 3,75 metros por segundo. Percebam que agora a velocidade escalar e a média deu diferente, porque a média deu pra gente 1,25 e a escalar deu 3,75. Próximo trajeto, ele quer de 2 segundos até 4 segundos. Aqui, né? 2 a 4 segundos. Então isso nos dá também aqui um intervalo de tempo de 2 segundos. Seria 4 menos 2. Percebam que ele andou aqui, então, da posição 10 até a posição 5, ele andou em módulo 5 metros. Então isso nos dá uma velocidade escalar de 2,5 metros por segundo. Novamente dá diferente da velocidade média, que na velocidade média, no nosso caso, para esse intervalo de tempo, deu menos 2,5. Okay? Então, nesse caso, não tem o sinal negativo. Agora, o próximo intervalo, 4 segundos até 7 segundos. O que nós temos é o intervalo de tempo 3, né? 7 menos 4. E a distância percorrida vai 4. Primeiramente, ele fica 1 segundo sem mudar de posição. Então, ele não andou nada aqui, deu 0. E depois ele vai 5 até 7, ele anda da posição 5 positivo até a posição menos 5. Então, ele andou 10 metros. E isso nos dá, então, uma velocidade média, uma velocidade escalar média de 3,33 metros por segundo. E, novamente, se compararmos com a velocidade média, seria negativo, né? Seria uma velocidade negativa. E a gente tem uma velocidade positiva. E, por fim, a gente vai pegar agora um intervalo de tempo de 0 a 8. Eu tenho, novamente, o nosso intervalo de 8 segundos. E eu tenho a distância percorrida. Então, ele anda no primeiro trecho 10 metros. Vou chamar isso aqui de trecho 1. Ele anda 10 metros. Mais o trecho 2, que ele anda 5 metros. Então, deu 15. Trecho 3, ele não anda nada. Trecho 4, daqui até aqui, ele anda mais 10 metros. E depois trecho 5, aonde ele anda mais 5 metros. Então, daria 10, 5, 10 e 5. Nos dá, então, 30 metros percorridos. Se eu somar todos os trechos andados aí. Isso nos dá uma velocidade escalar de 3,75 metros por segundo. Acho que essa parte também da velocidade escalar não é tão complicado. O que é importante aqui destacar é a diferença entre velocidade média e velocidade escalar. A velocidade média tem um caráter vetorial, que faz com que em alguns trechos, 2 e 4, a velocidade seja negativa. Agora, a velocidade escalar média, ela considera apenas a distância total percorrida em módulo. Vai dar sempre uma velocidade positiva. Esta velocidade escalar é a velocidade que o velocímetro do carro indica para a gente quando a gente está viajando, por exemplo. Okay? Vamos então para o item C, que é o item que gera mais dúvida normalmente com os alunos. Agora vamos para o item C. No item C, ele pede para a gente a velocidade instantânea. Nós vimos em aula, e vocês devem ter estudado aí no livro texto, que a velocidade instantânea ela fica definida como sendo a derivada temporal da função posição dependente do tempo. Então, o que a gente precisaria fazer formalmente seria definir a função que descreve a posição em relação ao tempo durante todo o trajeto e fazer a derivada para achar as velocidades depois em cada instante que nos interessa. Porém, aqui, como a gente percebe que os movimentos têm uma característica muito específica, todos os trechos são definidos como sistemas lineares, a gente consegue resolver esse problema sem precisar fazer derivada. A gente pode olhar apenas os trajetos. Então, o que eu vou fazer é separar esse movimento em 5 trajetos, como já está indicado aqui. E eu vou ver cada instante de tempo que o exercício pede e em que posição, em que trajeto que ele está, para a gente tentar definir certinho o nosso procedimento. Então vamos lá, na primeira velocidade instantânea, ele quer no tempo 1 segundo. Então se eu perceber aqui,
O tempo 1 segundo está aqui, eu tenho a velocidade instantânea durante o trajeto 1. E o que eu quero dizer com isso? É que, como o trajeto 1 ele é representado por uma reta, esse movimento é um movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade média desse movimento é uma velocidade constante em todo esse trajeto. Então, se eu calculo a velocidade média entre o instante 1 e 2 aqui, que me define todo o trajeto 1, eu estou calculando a velocidade em cada uma dessas posições, porque essa velocidade média é constante durante todo o trajeto. Então aqui eu posso apenas considerar isso como sendo a velocidade média no trajeto 1. E a velocidade média no trajeto 1 a gente já viu lá no item A que ela é de 5 metros por segundo. Okay? Então a velocidade instantânea e a velocidade média, neste caso, são iguais. Beleza? Já a velocidade instantânea no tempo igual a 3 segundos, o que nós temos é tempo 3 segundos, está aqui, então estou olhando o instante neste ponto, ou seja, no trajeto 2. E eu percebo que também o trajeto 2, assim como o caso do trajeto 1, ele é descrito por uma reta decrescente neste caso. Mas como ele é uma reta, então isso representa um movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é uma constante. Então todos os pontos dentro do trajeto 2 têm o mesmo valor de velocidade, que neste caso é igual à velocidade média desse trajeto. E a gente já calculou velocidade média no trajeto 2. E nós já calculamos no item A, tá? Menos 2,5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade instantânea neste ponto é exatamente igual a menos 2,5 metros. Agora, a velocidade instantânea no tempo 4,5, eu tenho o quê? 4 segundos e meio estaria aqui na metade, então eu estaria dentro do trajeto 3. E no trajeto 3 o que a gente observa é que a partícula não muda de posição. Entre 4 e 5 segundos a partícula se mantém em repouso, então a velocidade instantânea aqui sai diretamente como sendo o zero. Agora, a velocidade instantânea no tempo t igual a 7,5. O que eu tenho é que o 7,5 está aqui, eu estou então olhando um ponto no trajeto 5, um ponto dentro do trajeto 5. E analogamente aos outros casos, é uma reta, a velocidade média é exatamente a mesma velocidade em todos os pontos. Então isso aqui é igual à velocidade média no trajeto 5. E nós já fizemos no item A também, e ele dá 5 metros por segundo. Tranquilo? Bem fácil, né? Claro que você pode falar, professor, mas isso como que eu faço pela derivada? Também deveria dar, né? É, só que você vai olhar para cada um dos trajetos. Por exemplo, vamos pegar aqui no trajeto 4. Ele também é um sistema linear, né, que é o trajeto 4, ele também é uma reta. Então, se ele é uma reta, eu posso escrever a equação de reta, né? Eu posso definir a função que descreve este trecho do meu gráfico aqui como sendo x igual a um coeficiente linear mais um coeficiente angular vezes o tempo, aonde o coeficiente angular vai ser equivalente à velocidade, né? Porque a gente calcula o coeficiente angular fazendo a variação do eixo vertical pela variação do eixo horizontal, né? Das ordenadas e das abscissas. E neste caso, então, se eu pegar ΔY, o ΔY é o quanto ele mudou a posição. Então, ele saiu de posição final menos 5, posição inicial 5. Então, posição final menos a posição inicial em metros, dividido pela variação do eixo das abscissas, que é a variação em x. Como eu estou pegando só o trecho 4, eu estou saindo do tempo 5 até o tempo 7. Então, isso dá 7 segundos menos 5 segundos. Então, eu tenho aqui, basicamente, menos 10 dividido 10 metros, dividido por 2 segundos. Ou seja, menos 5 metros por segundo. O meu coeficiente angular, menos 5. Já o coeficiente linear é o coeficiente do ponto de partida. A gente viu que isso seria a nossa posição inicial dentro desse intervalo de tempo. E a posição inicial aqui seria a posição 5. Então, a nossa função posição na trajetória 4 em função do tempo seria algo do tipo a posição inicial 5 metros menos o coeficiente angular 5 metros por segundo vezes o tempo. Então, eu teria esta função aqui. Bom, se a gente quisesse calcular então a velocidade instantânea, basta a gente fazer a derivada dessa função. Derivada temporal da função x
t. Como que fica essa derivada? Só para relembrar, lembra daquela regra da derivação do polinômio que a gente apresentou em sala? Se a gente tem um polinômio a vezes x elevado a n, a derivada do polinômio em x, né, na variável aqui, seria o termo do expoente k multiplicando, n, vezes a própria função, a vezes x, e aí sobra o expoente menos 1. Então, a gente tem que fazer esse procedimento. Então, se a gente olhar aqui o primeiro termo, ele independe do tempo. Então, ele é uma constante, é como se fosse t elevado a zero. Aí o zero cai multiplicando, anula o primeiro termo. Agora, já no segundo termo, a gente tem como se fosse t elevado a 1, né? Então, o que tem aqui, se a gente seguir a nossa regra, quem está no lugar do n, nesse caso, é o 1. Então, aparece o 1, né? O expoente cai multiplicando, vezes a própria função, então, vezes 5 metros por segundo, tempo. E agora, o novo expoente vai ser n menos 1. Como o nosso n é 1, então t elevado a zero. E o resultado dessa derivada, então, seria menos 5 metros por segundo. Que é o que a gente já tinha obtido, né? A gente tem que todos os pontos dentro do trajeto 4 aqui vai ter uma velocidade constante, uma velocidade que não depende do tempo. Vai ser, então, menos 5 metros. Então, seria isso se a gente quisesse fazer pela derivada. Beleza, então, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Obrigado, até a próxima.